Nesse vídeo eu vou apresentar, de modo resumido, os principais pontos do plano de reordenamento do sistema de proteção à família. Essa é uma proposta de construção de um modelo integrado e universal de enfrentamento a violências. Integrado porque envolve diferentes setores do poder público, desde o sistema de justiça e segurança pública, até os serviços de atendimento à família da assistência social, da saúde, educação, passando pelos conselhos de direitos, que são os órgãos de fiscalização e controle junto aos conselhos tutelares. E universal porque trata-se de um modelo de enfrentamento à violência não só em relação a crianças e adolescentes, mas também de enfrentamento a violências contra mulheres, contra idosos, contra pessoas em situação de rua, com transtornos mentais. Esse plano, ele se fundamenta num conceito amplo de violência, entendida como situações de violação de direitos fundamentais que causem algum tipo de prejuízo direto ou indireto à dignidade da pessoa humana. Esse conceito, ele já identifica dentro dessas redes algumas lacunas de comunicação entre os diferentes setores, principalmente por considerar o foco principal do sistema de proteção justamente o enfrentamento a violências, né? Não confundindo esse enfrentamento a violências com o enfrentamento ao crime, embora o enfrentamento ao crime também componha um dos aspectos do enfrentamento à violência, porque o conceito de violência, o fenômeno da violência, ele é segundo esse ponto de vista, ele é muito mais amplo do que o fenômeno do crime em si. O modo de abordar esse fenômeno através do conceito de violência como fenômeno da violência é diferente do modo de enfrentamento, identificação e abordagem desse fato enquanto uma infração penal, um crime. A primeira lacuna, a grande lacuna, seria a lacuna da identificação dessas violências, né? Dentro da rede existe, das previsões legais, existe a lacuna de qual órgão ou qual setor é responsável ou seria responsável por fazer a identificação inicial dessas situações de violência, com um diagnóstico aprofundado das relações familiares, relações de poder, que caracterizem algum grau de violência, e a partir dessa identificação do caso, né, da averiguação inicial do caso que caracterize violência, que seja feito o encaminhamento mais adequado para a superação e provimento de cuidados em relação a essa família. Então, a partir desse sistema, a gente propõe essas soluções, a partir da identificação inicial da violência e em relação ao aprimoramento técnico especializado no atendimento dessas famílias, dessas pessoas que passam por situação de violência, que seria a segunda lacuna. A primeira lacuna identificada dentro do sistema seria a identificação da violência, as ações de identificação de violência, e a segunda lacuna, as metodologias aprofundadas, especializadas para o atendimento e superação e provimento de cuidados das famílias. Seriam os trabalhos referentes à orientação e apoio à família, trazidos pelos conhecimentos aí da assistência social, da psicologia, da medicina, do direito, principalmente daquelas disciplinas e profissões que trabalham diretamente com o atendimento de pessoas e famílias em situação de algum tipo de violação de direitos. O plano de reordenamento do sistema de proteção à família, ele é baseado na mesma lógica do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, mas pensando também nos outros segmentos que precisam ou demandam algum tipo de cuidado especial ou atenção por parte do poder público, né? Os segmentos das mulheres, dos idosos, das pessoas com deficiências, transtornos mentais, pessoas em situação de rua, etc. Então, pensando nessa lógica de organização do sistema de proteção, esse sistema é dividido em 3 diferentes eixos de ação, 3 principais eixos, que são os eixos de defesa dos direitos, promoção dos direitos e controle da efetivação dos direitos. Então, pensando no reordenamento, a gente percebe que existe um desequilíbrio de atuação e de força de atuação entre esses eixos. O eixo mais enfraquecido de todos é o controle da efetivação dos direitos, que é representado pelos conselhos municipais, principalmente de direitos, Conselho da Assistência, Conselho da Criança, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso, Conselho de Saúde, que são órgãos ainda que têm muita dificuldade de executar
as suas atribuições de maneira plena e eficaz, se comparado com o eixo de defesa dos direitos, que tem uma maturidade institucional muito historicamente mais bem estabelecida, que é o representado pelo sistema de justiça e segurança pública. E entre esses dois sistemas, esses dois eixos, estão as políticas públicas que, embora sejam bastante novas em termos históricos dentro da nossa lei, ainda precisam ser melhor implementadas por fatores de investimento, orçamento público, recursos humanos e por aí vai. Pensando no foco de proteção, que é justamente o enfrentamento a violências. Então, para que haja realmente efetividade nesse objetivo principal da rede de proteção, é preciso que haja uma articulação harmoniosa entre as ações do poder público sobre os agentes que descumpram com seus deveres ou violem algum direito de alguma pessoa em situação de violência. Então, pensando aqui no eixo de defesa dos direitos, ele tem como ação principal a responsabilização judicial, e o eixo de promoção dos direitos tem como principal ação, de maneira geral, o provimento de cuidados, a oferta de cuidados e serviços para a população de maneira geral. Então, entre as ações de provimento de cuidados até as ações de responsabilização judicial, existe uma gradação que deve ser observada para que haja a execução e planejamento de intervenções por parte do poder público sobre as famílias de modo assertivo e adequado. Então, se a gente pensar num nível neutro de responsabilização do poder público em relação aos agentes violadores de direitos, existe um nível neutro de responsabilização que é representado pela busca espontânea do cidadão aos serviços ofertados pelo poder público, pelas políticas públicas de atendimento à família. Então, a busca espontânea seria um nível neutro de responsabilização. O primeiro nível, na verdade, seria representado pelos atendimentos pontuais dessas equipes em relação aos cidadãos, na busca ativa desses serviços por situações de violação de direitos, de vulnerabilidade, de risco social. E a partir desses atendimentos pontuais, as equipes, ainda na esfera da promoção dos direitos, podem observar, dentro do trabalho de atendimento, situações que demandam atenção mais cuidadosa, mais aprofundada, para resolver ou para tentar solucionar fatores mais complexos de vulnerabilidade ou risco que podem representar uma violência. Então, nesse momento, o poder público, o Estado, ele tem mecanismos para garantir que essas violências, essas violações de direitos, essas vulnerabilidades sejam adequadamente protegidas e atendidas dentro do sistema público. A partir do momento que é identificada algum descumprimento de deveres por parte de algum serviço público ou de algum responsável familiar em relação a quem necessita de cuidados, é possível a aplicação de medidas de proteção. Um exemplo de medida de proteção é prevista no Estatuto da Criança como medidas de orientação e apoio familiar, de modo geral, que já entram na esfera de controle administrativo do Estado. A partir do descumprimento de alguma medida de proteção, seja por parte do responsável familiar ou do próprio equipamento público que deveria ofertar adequadamente aquele serviço, é possível a autoridade que aplicou aquela medida, seja o Conselho Tutelar ou a autoridade judiciária ou o próprio Ministério Público, a depender do caso, ele pode requisitar sanções administrativas para responsabilizar, um exemplo, de responsabilizar aqueles agentes que descumprem com seus deveres através de algum tipo de sanção, por exemplo, uma aplicação de multas. Então a gente percebe uma gradação de agravamento da responsabilização do poder público em relação a quem descumpre com os seus deveres. Num grau mais elevado de responsabilização do poder público em relação a algum agente que violou um direito, existem as sanções civis, representadas, por exemplo, na área
do direito de família, como a perda ou suspensão do poder familiar, como uma das medidas possíveis para a garantia da proteção integral. E, por último, as sanções penais, como o nível mais elevado de responsabilização do Estado em relação aos responsáveis familiares ou o próprio serviço responsável por ofertar cuidados aos cidadãos. Então é possível perceber que uma das principais dificuldades na efetivação da proteção integral é justamente a aplicação gradual e assertiva, proporcional em relação a uma infração identificada com uma responsabilização correspondente. Nesse ponto a gente percebe com maior clareza porque a maior lacuna percebida hoje dentro da rede de proteção é justamente esse momento de averiguação situacional de caso. Porque sem essa averiguação de caso, que envolve o diagnóstico aprofundado das violências, fica muito mais difícil a aplicação e encaminhamento adequado para cada caso identificado. Então, para haver esse equilíbrio, essa gradação harmônica entre o eixo de promoção dos direitos, né, em relação aos provimentos de cuidados das políticas públicas até a responsabilização judicial, lá na esfera da defesa dos direitos, é preciso que haja uma averiguação de casos de maneira a acompanhar essas situações e haver encaminhamentos que realmente surtam efeito e que sejam correspondentes às medidas mais adequadas caso a caso. Entendendo a violência como um fenômeno muito mais amplo do que a infração penal, que envolve referente aos crimes, a gente percebe que somente as investigações do âmbito criminal, que é executado pelas polícias, né, na área da segurança pública, defesa de direitos, não é suficiente para garantir a proteção integral adequada para os casos da rede de proteção. Então a gente precisa, de alguma maneira, ter estabelecido nas normativas, seja em âmbito municipal, estadual, nacional, quais são os equipamentos, quais são as equipes que sejam responsáveis por fazer esse diagnóstico inicial da violência e, a partir disso, o encaminhamento dentro do eixo de promoção ou defesa de direitos. Então essa seria a maior lacuna identificada hoje nas redes de proteção. O nível gestor das ações do sistema de proteção, ele é responsável por gerenciar estrategicamente as metas, os objetivos gerais do sistema como um todo e a distribuição de tarefas do ponto de vista das normas, das leis e normativas. O nível operacional das ações corresponde à defesa de direitos e à promoção dos direitos. Então, quem executa as ações planejadas pela gestão é o nível operacional. A saúde, a educação, a assistência social, nesse ponto de vista, ele está no mesmo nível que a segurança pública e o sistema de justiça. Eles executam, o nível operacional executa as ações previstas nas normativas. E a lacuna principal é o nível tático, né? Que na teoria das organizações, o nível tático seria aquele nível que faria ponte entre o nível gestor e o nível operacional. O nível tático traduz as orientações gerais indicadas pelo nível gestor estratégico de direcionamento da organização como um todo. O nível tático traduz essas demandas, essas ordens trazidas pelo nível gestor e repassa para o setor operacional e acompanha a execução dessas ações do ponto de vista estratégico. Então a gente chama, nesse modelo do sistema de proteção, o nível de vigilância tática da rede de proteção, que hoje o órgão mais próximo disso dentro das normativas, previstas nas normativas, estaria o Conselho Tutelar. Mas ele não satisfaz de maneira plena o sistema de proteção porque ele atua apenas na área dos direitos da criança e do adolescente e ainda tem a dificuldade de não ser um equipamento com atribuições técnicas especializadas. O Conselho Tutelar ele atua na identificação de violências, mas ele não consegue atuar, ele não consegue aprofundar o diagnóstico dessas violências para poder fazer um encaminhamento mais assertivo. Então, uma das soluções proposta por esse trabalho de articulação da rede é que haja para cada conselho tutelar uma equipe de apoio especializado permanentemente a serviço do colegiado, do conselho tutelar, para que haja
a possibilidade de aprofundamento no diagnóstico dessa violência identificada pelo colegiado do Conselho e consequentemente, seja possível um encaminhamento mais adequado para a superação daquela violência por algum outro órgão do sistema de proteção. Pensando nessa lógica de construção de um modelo integrado e universal, a gente percebe que não existe um órgão como o Conselho Tutelar que execute ações de vigilância tática para a área dos direitos da mulher, direito do idoso, pessoas com transtornos mentais, a área de saúde mental, pessoas em situação de rua. Então é uma lacuna que é percebido na rede de proteção por conta dessa confusão que existe entre as ações de averiguação situacional de caso e as ações de investigação criminal. Na maioria das vezes, quando é tocado o assunto relativo a mecanismo de investigação, a própria rede de proteção coloca essas ações a cargo da segurança pública, principalmente da parte investigativa da Polícia Civil, né? A questão é que as violências não se confundem com infrações penais. Então, embora a Polícia Civil, as polícias façam a parte da investigação criminal, todo o restante do diagnóstico da violência fica descoberta pela rede de proteção. Então, é por isso que muitas vezes existe ou a aplicação de medidas muito severas ou muito brandas em relação ao caso. Muitas vezes, em casos que não necessitariam, por exemplo, afastamento de uma criança de uma família, que seria uma medida mais grave, mais gravosa, por falta de uma averiguação adequada de caso, essa criança é retirada sem necessidade. E o contrário também pode ser verdadeiro nos casos em que há necessidade de afastamento de uma criança, por exemplo, ou uma mulher em relação à convivência familiar, mas que esse afastamento não é feito por falta de um diagnóstico mais aprofundado, causando diversos prejuízos já conhecidos. Então, o plano de reordenamento ele é construído pensando nesse esqueleto, nessa lógica de funcionamento para o enfrentamento a violências. Ele está disponibilizado o documento numa versão preliminar, através dos links aí na descrição dos vídeos. Nos próximos vídeos, a ideia é fazer um comentário parte a parte do que está contido no documento do plano de reordenamento, especificando ali como o eixo de promoção dos direitos pode ser aprofundado, quais são os critérios técnicos para aprofundamento das metodologias de acompanhamento sociofamiliar. Em relação ao setor da vigilância tática, como é possível a gente estabelecer critérios para o funcionamento mais adequado desse quarto eixo, digamos assim, do sistema de proteção. Quais são os critérios para a gente estabelecer maior efetividade no eixo de controle da efetivação dos direitos? Como podemos aprofundar a eficácia do sistema de defesa dos direitos através das equipes de apoio especializado do sistema de justiça e outros detalhes que a gente vai comentando a partir dos próximos vídeos. Obrigado.